A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que bênção de Deus, mais uma vez para aqui reunidos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre do ano de 2022, a revista de adultos que tem por título Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtítulo, As Sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Amados irmãos, a primeira lição, eu falei para os irmãos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Na segunda lição, a sutileza da banalização da graça. E hoje é a terceira lição, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Queridos, para essa lição, o texto áureo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, onde diz assim: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em classe para essa lição está em dois livros. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler do versículo 15 ao 20, e na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, vamos ler dos versículos 26 ao 28. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 20, diz assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Meu Deus, os objetivos dessa lição são, aliás, explicar a revolução sexual na sociedade atual, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Vamos lá. Para nossa motivação, irmãos, é algo extremamente notório, né? Ou seja, não é novidade para ninguém, a banalização do relacionamento sexual na sociedade atual. E aí poderia eu já comentar várias esferas relacionadas, várias situações relacionadas a esse assunto.
não é? A banalização do relacionamento sexual. Pessoas de mesmo sexo, sexo com animais, sexo com crianças, né, irmão? Sexo fora do matrimônio, tá certo? Sexo antes do casamento, relação sexual antes do casamento. Então, eu poderia relatar várias situações aqui banais da sociedade atual. No nosso caso, é importante refletir acerca de um sentido mais profundo, tá certo? Nós não vamos nos reunir para falar mal do mundo. Nós vamos nos reunir, irmãos, para analisar as sagradas escrituras. Por quê? Segundo as escrituras apresentam, né, a fé cristã envolve uma relação sexual sadia. Então, é por isso a gente refletir acerca de um sentido mais profundo da moralidade sexual na nossa fé, em conformidade com as Escrituras Sagradas. Tudo, inclusive isso, deve ser analisado em conformidade com a Bíblia, ou seja, devemos levar em consideração o que a Bíblia diz acerca do assunto. Então, nesta lição, nós vamos abordar uma série de questões relacionadas à sexualidade. E aqui nessa lição, vamos destacar para os irmãos que a revolução, a chamada revolução sexual, ela provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Então, práticas que antes eram vistas como pecaminosas e até mesmo previsto em código como sendo criminosas, então passaram a ser tratadas com naturalidade e com normalidade entre as pessoas. E se nós não vigiarmos, se torna natural e comum, inclusive em nosso meio, que andamos em conformidade com a Bíblia Sagrada. Por esse motivo, né, irmãos, e trazendo um exemplo aos irmãos, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era vista como fornicação, por exemplo, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e defendida e tolerada por muitas pessoas. Então, você vê aí que é uma coisa bem sutil. Da mesma maneira como a fornicação, o adultério, que já foi tratado como crime, inclusive o nosso Código Penal ainda tem artigos que tratam o adultério como crime, embora não tenha eficácia, né? Então, embora não seja mais um artigo eficaz do nosso código, mas o adultério passou a ser visto no ponto de vista social, com certa naturalidade, bem como, irmãos, a normalização da homossexualidade. Então, eu quero mostrar aos irmãos a definição da palavra imoralidade, tanto no sentido etimológico da palavra, né, o significado da palavra, como levando em consideração a perspectiva bíblica, ou seja, o que a Bíblia fala acerca do assunto. Também eu quero pontuar alguns termos, né, utilizados na Bíblia Sagrada que descrevem a imoralidade sexual como uma distorção da sexualidade, que na verdade é, e, por fim, mostrar aos irmãos os propósitos do sexo segundo a palavra de Deus, além de apresentar, irmãos, quais são as atitudes que devemos realizar para vencermos nós, qual é a receita, não é? Qual é a recomendação para nós que somos crentes vencermos essa luta que é a concupiscência da carne e também a imoralidade sexual. Então, para começar, vamos definir a palavra imoralidade. Etimologicamente falando, ou seja, analisando segundo o dicionário, imoralidade é caráter ou qualidade do que é imoral,
Preste atenção, caráter ou qualidade do que é imoral. Ou seja, uma conduta ou comportamento que não se pauta pela moralidade, não é? Ou seja, ela é caracterizada pelo cinismo, pela dissolução, não é? Ou prática de maus costumes, ou ainda depravação, libertinagem, não é? Ato ou dito imoral. Então, você observa que na contextualização etimológica da palavra imoralidade, se admite tanto atitudes como falas, né? Então, ato ou dito, tá certo? Teologicamente falando, irmãos, a palavra grega poneros significa imoral no sentido de imoralidade física ou moral, tá certo? Ela traduzida uma vez como lascivo, né? Em algumas versões do Novo Testamento, embora os termos imoral e iníquo também sejam possíveis traduções para esse sentido aqui, para essa palavra que significa para essa palavra grega, né? Que tem por tradução lascivo, mas também imoral e iníquo também é possível para essa tradução, tá certo? A revolução sexual, preste bem atenção. O que nós temos atualmente é o que, infelizmente, né, irmãos, chamamos de um novo paradigma para a sexualidade. E aí eu vou falar para os irmãos, vou justificar por que meu infelizmente, tá certo? Certo, já vou justificar. É porque quando eu estava no curso de teologia, eu tinha uma disciplina uma vez que era liturgia, e eu sempre começava definindo o termo liturgia, e depois de definir vários aspectos, eu disse aos irmãos, aqui nós já podemos encontrar o problema da liturgia nos dias atuais. Problema da liturgia da igreja brasileira, por exemplo, é ela ter se tornado brasileira, ou seja, é ela ter adquirido uma certa personalidade própria, baseado nos conceitos que foram acrescentados por pessoas e desprezaram, portanto, a orientação bíblica. Então, nessa questão do novo paradigma para a sexualidade, o paradigma judaico-cristão ele moldou a cultura ocidental durante séculos. Então, dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles que eram extraídos da Bíblia ou inferidos a partir da Bíblia Sagrada. Nesse sentido, você observa que a sexualidade humana era visto como algo sagrado, que, portanto, deveria ser exercida dentro dos padrões ou dentro dos parâmetros estabelecidos pelo modelo bíblico. Então, as relações, elas deveriam ser heterossexuais, monogâmicas, né? Não sendo consideradas normais ou aceitam nenhuma outra forma de expressão sexual. O que havia era uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Se formos analisar num ponto de vista crítico, nós vamos observar que até mesmo algumas contextualizações tidas como evangélicas no dia de hoje distorce o modelo bíblico para a questão da sexualidade em todos os seus aspectos, tá certo? Então, a quebra de um tabu, o que aconteceu? A partir dos anos 60, não é, o Ocidente ele começa a passar por mudanças sociais que são assunto das ciências, não é? Das ciências humanas, das ciências sociais da atualidade. Os movimentos de contestação, principalmente, irmãos, a contestação contra a moral cristã,
eles começam a ganhar mais visibilidade. Você observa, com a chegada da TV, né, a contracultura ela chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Né? O que era tido como moral, como imoral, digamos assim, começa agora, de uma forma sutil, a aparecer, a ser pregada, a ser inserida, infelizmente, em nosso meio, como algo extremamente bom. Então, os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção, né, e a nudez em público, né, e outras formas alternativas de sexualidade, como, por exemplo, a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram, então, a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Então, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerado, historicamente falando, né, a partir dos anos 60, passou a ser considerado como um tabu que precisava ser quebrado. Então, a partir dos anos 80, o que nós temos nessa contextualização é o crescimento da indústria pornográfica, né? E a relação sexual antes e fora do casamento se tornando uma prática cada vez mais aceita. Irmãos, e sendo defendida, novamente eu vou dizer, infelizmente, por grupos que se dizem cristãos, por grupos que dizem ter a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Então, sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre nós evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. Infelizmente, né, irmãos, nós não podemos falar contra a igreja, desde que a igreja surja com o objetivo de pregar o genuíno evangelho, de conduzir as pessoas ao reino de Deus. Mas, infelizmente, estão surgindo igrejas e igrejas, né? Igrejas locais que estão fazendo determinado tipo de concessão e pregando isso, inclusive, como algo que ou vai levar ao céu ou que não vai atrapalhar a ida. Então, coisas como, por exemplo, a relação sexual entre pessoas solteiras, relacionamentos extraconjugais e a homossexualidade, né, irmãos? Que começam a ser vistas, e nos dias de hoje está uma coisa terrível, como algo extremamente natural, né? Que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Presta atenção, irmãos. Sabendo disso, nós podemos analisar as principais distorções da sexualidade sadia, tá certo? O pecado, então, ele começa a afetar, e por que não dizer que o pecado, desde o pecado original, ele afetou todas as áreas da vida humana, inclusive a sexualidade, gerando, nesse contexto, toda sorte de distorção sexual. Então, a consequência da queda do primeiro homem, irmãos, é algo tão terrível que as escrituras elas citam agora 372 formas de pecado e centenas de outras que a própria Bíblia não cita. Então, existem na Bíblia Sagrada várias listas de pecados semelhantes ao que o apóstolo Paulo ele fez referência em todas as suas cartas, em Romanos, em 1ª e 2ª aos Coríntios, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Tito. Então, nós temos várias listas que, embora extensa, não é exaustiva. Uma vez que o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Gálatas 5:21, quando ele fala das obras da carne, ele acrescenta dizendo, e coisas semelhantes a essas. Não é? Então, preste atenção aos principais termos o que a Bíblia Sagrada utiliza
quando o assunto são as distorções de ordem sexual, né? Primeiro, a prática da fornicação. Irmãos amados, no contexto evangélico, o termo fornicação, ele passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras, tá certo? Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento como porneia, não é, que dá origem às palavras que nós utilizamos comumente na língua portuguesa como pornô, pornografia, esse termo possui um sentido bem mais amplo, né? Ele tem um significado de qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, que inclusive faz parte desse contexto o adultério, a prostituição, a impureza e também a fornicação. Então, na verdade, Porné classifica as palavras prostituição e fornicação como sendo palavras sinônimas, não é? E em 1 Coríntios 6:18, o apóstolo Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 6 e versículo de número 18, vai nos dizer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18, diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, ele nos deixa claro aqui a prática pecaminosa extremamente maléfica para a vida cristã. Ainda em complemento à palavra porneia, com significado de fornicação e prostituição, é usado no sentido de intercurso sexual ilícito, não é? Representa ou inclui o adultério. Então, não inclui ali o termo adultério. Metaforicamente, fala da associação da idolatria pagã com as doutrinas da fé cristã e professadas por seus adeptos. Alguns chegam a sugerir que esse é o sentido de Apocalipse 2, 21, tá certo? Eu vou ler aqui para os irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 21, aonde diz assim: e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Tá certo? Então, a palavra pornos, não é? Denota o homem que se vicia em fornicação ou prostituição, tá certo? Que seria o fornicador ou prostituidor, não é? Aquela pessoa que está viciada, que é lá o termo de Apocalipse 2:21, onde mostra: dei tempo para que se arrependesse e não se arrependeu, ou seja, era uma pessoa já viciada nesse assunto. Em relação ao adultério, o adultério, irmãos, ele já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamenta. Apesar de ainda haver artigos no Código Penal, não é? O Código Penal ainda tem, por exemplo, o artigo da mulher honesta, que perdeu a eficácia, não é, irmãos? Perdeu a eficácia social, não bíblica. Deixa eu fazer uma diferença, só relembrando essa questão do termo. Algo é considerado eficiente quando resolve determinado tipo de problema, e eficaz quando tanto resolve como tem aceitabilidade pública. Então, quando eu digo que algo perdeu a eficácia, eu estou me referindo a algo que
pode até resolver determinado tipo de problema, porém, não tem mais aceitabilidade pública. Então, hoje, o adultério não é considerado mais um crime, socialmente falando. No entanto, para a luz da Bíblia Sagrada, é importante nós, como crentes, sabermos que o adultério não deixou de ser um pecado. Então, a Bíblia Sagrada ela reprova veementemente a prática do adultério. Isso é algo que nós não podemos esquecer. E só para relembrar também aos irmãos que nós não andamos segundo o mundo, tá certo? Nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos em conformidade com a palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, ela reprova veementemente a prática do adultério. Então, quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, né, condenou de forma dura o seu pecado. Né, irmãos? A gente pode ver ali, ó, em 2 Samuel, capítulo 11, dos versículos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim, ó: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ele para sua casa e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Se nós olharmos agora o capítulo de número 12, versículos de número 9 e 10, vai dizer assim, ó: por que desprezaste a palavra do Senhor? Agora o profeta reprovando a atitude de Davi, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Então, nós observamos aqui que o rei Davi adulterou e foi duramente reprovado, né, irmãos? Duramente sentenciado pelo profeta Natã. Né? Lá no livro dos Provérbios, o que não falta é a advertência contra o adultério. Depois os irmãos podem conferir Provérbios 5, do versículo 1 ao 23. Jesus, aos seus apóstolos, ele também condenou a prática do adultério, tá certo? O adultério nós podemos definir como a relação sexual entre pessoas casadas, né? Entre pessoas casadas com pessoas que não sejam os seus cônjuges. Ou seja, o adultério é a relação sexual fora do casamento. É um ato extremamente perigoso e é um pecado gravíssimo. Tá certo, irmãos? Só lembrando aos irmãos que, diferentemente como algumas pessoas pregam, inclusive recentemente eu ouvi sobre isso, o adultério ele não é permitido no Novo Testamento, ele é estritamente proibido, a começar das leis de Moisés, o 7º mandamento, não é? E, inclusive, é um ato punitivo,
não é, sobre pena da morte por apedrejamento. Então, o Senhor Jesus, ele estendeu a culpa pelo adultério da mesma forma como se faz para outros mandamentos, incluindo o propósito ou o desejo de cometê-lo ao próprio ato em si. Então, Jesus, ele mandou, inclusive, trabalhar a mente, quando ele disse assim, olha, se você almeja uma mulher que não é a sua, em seu coração você já cometeu adultério. Então, é algo extremamente sério e punitivo quando o assunto é a palavra de Deus. Agora, também a questão da homossexualidade. Nós, cristãos, irmãos, que temos a Bíblia como única regra de fé, não é? Compreendemos o quê? Que a homossexualidade, como um comportamento adquirido, compreendemos a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Analisando a palavra de Deus, nós não acreditamos que alguém nasça homossexual, tá certo? Então, não há nenhum dado científico confiável que justifique a homossexualidade como sendo algo genético. Isso aí é uma coisa que é discutido, que é aceito cientificamente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não há como dizer que alguém nasceu homossexual, tá certo? A homossexualidade é um comportamento que é adquirido e vários fatores fazem parte desse processo, né? A realidade, como por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso, não é? Então, tem-se situações de gêmeos que um é homossexual e outro não, mesmo sendo univitelinos, não é? Então, se a homossexualidade ela fosse genética, isso jamais aconteceria. O que fosse um, o outro seria também, não é? Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, porque eles possuem a mesma constituição genérica. Então, os cristãos conservadores, e aí eu estou falando daqueles que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, eles entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme está registrado na Bíblia Sagrada, tá certo? Então, aqui eu não estou falando de um ato de preconceito, eu não estou... Porque tudo que a gente fala hoje em dia, principalmente quando entra em determinados assuntos, é caracterizado como incitação ao ódio. Não estou incitando o ódio, não estou falando mal de homossexuais, eu estou falando da homossexualidade, tá certo? Jesus ama o pecador, e nós vimos semana passada, quando falamos da sutileza da banalização da graça, nós falamos que a graça ela é universal, ou seja, ela está à disposição de todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e andar em conformidade com a palavra. Então, Jesus ama o homossexual que se arrepende, deixa as práticas e se volta para ele. Jesus está de braços abertos para eles. Eu não estou falando disso, eu estou falando da homossexualidade, estou falando da prática do homossexualismo. E, biblicamente, isso contraria o conceito, não é, de sexualidade em conformidade com a Bíblia Sagrada. Então, eu não estou sendo preconceituoso, nem estou incitando ódio. Eu estou falando de práticas sexuais que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, a homossexualidade é a relação entre pessoas do mesmo sexo, tá certo? Diante de Deus, é uma abominação, é um vício de Sodoma, tá certo? Deus destruiu essas cidades por causa disso, né? Deuteronômio, capítulo 23, versículo de número 17, diz assim, ó,
não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel, tá certo? Não entra no reino de Deus os que praticam esse tipo de determinados atos tidos como abomináveis na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, a homossexualidade. Então, é considerado no Novo Testamento como paixão infame, né? Romanos, capítulo 1, versículo de número 24 ao 27, está escrito assim, ó, está escrito, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Né, irmãos? Que coisa terrível. Também eu quero falar um pouco sobre a concupiscência. É um termo utilizado entre a gente, porém que não é muito bem compreendido, né? Concupiscência também conhecido como cobiça natural ou cobiça carnal, tá certo? Então, do grego epitomia, tá certo? Que denota desejo forte ou desordenado de qualquer tipo, seja bom ou ruim, sendo frequentemente especificado por algum adjetivo. Então, a gente fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, não é, irmãos? Então, essa palavra ela é utilizada em referência a um desejo bom somente lá em Lucas, capítulo 2, em Filipenses 1 e 23, e em 1 Tessalonicenses 2,17. Em todos os outros lugares, tem um sentido negativo, referindo-se aos maus desejos que estão prontos para se expressar, tá certo? Então, concupiscência é a cobiça carnal, tá? E também nós temos que ter muito cuidado com a cobiça carnal, lembrando que nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. Outro termo que nós temos que tomar cuidado, que nós temos que lembrar, que falar, comentar sobre ele, é o termo lascívia. Então, a palavra grega é acelgeia, né? Me perdoe, acelgeia, que é a sensualidade. Né? Esse termo descreve, irmãos, pois uma entrega sem restrições à prática do pecado. É aquele momento onde a pessoa que ela alimenta a lascívia, ela se entrega de coração à prática do pecado. Lembrando que a nossa entrega de coração, ela deve ser feita para Deus, única e exclusivamente, e não ao pecado. Então, os especialistas descrevem lascívia como algo maldito, que domina uma pessoa e a torna impúdica de tal modo que perde totalmente o senso de vergonha e por isso faz qualquer coisa degradante sem ocultar o seu pecado. Então, lascívia é seguir as próprias paixões a ponto de perder a vergonha. E, irmãos, algumas pessoas dizem assim, mas geralmente as pessoas que aumentam a lascívia, elas ninguém consegue ver a lascívia. Mas a lascívia, uma vez que é uma entrega total, que é algo feito de coração, então, se o coração está voltado ao pecado, significa que, no caso da lascívia,
passa a ser a porta aberta para uma vida de dissolução completa. Então, não é uma vida dominada pelo Espírito Santo, é uma vida controlada totalmente, mas pelas paixões carnais, tá certo? Pela obra da carne e a sua diversidade de desgraça, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. E, biblicamente falando, irmão, há um padrão para uma sexualidade sadia. Falei agora o que não está de acordo com a santidade, com a palavra de Deus, com a sexualidade bíblica. Existe aquilo que está de acordo. Por exemplo, vou falar para os irmãos, lá quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele trata a questão da sexualidade de um modo muito direto. Então, quando ele escreveu sobre esse assunto, lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele não deixa dúvida quanto ao caráter legítimo e santo do sexo dentro do contexto matrimonial. Então, além da Bíblia ensinar que o ato conjugal deve ser praticado única e exclusivamente dentro do casamento, ela também mostra quais os propósitos pelos quais Deus criou o sexo. Então, ela mostra só reforçando, não é, que o ato, a prática sexual deve ser algo dentro do casamento e também alguns propósitos para os quais Deus criou o sexo. Lembrando que o sexo foi criado por Deus, tá certo? Então, primeiro, o sexo ele atende uma necessidade da criação. E qual é a necessidade da criação? Né, irmãos? A principal razão da prática sexual ela está associada à procriação. Deus disse ao primeiro casal para eles se multiplicarem e encherem a terra. Você observa, sem a procriação, não haveria, irmão, a perpetuação da espécie humana. Então, o sexo ele atende uma necessidade premente da criação, tá certo? Então, tudo quanto nós fazemos, inclusive a prática sexual, ela deve estar de acordo com padrões e razões bíblicas, né, irmãos? Que é muito interessante. Então, sem nenhuma dúvida, primeiro propósito do ato sexual é a reprodução humana. Tá certo, irmãos? A procriação é o ato criador de Deus através do homem. Então, para isso, o Senhor dotou o homem da capacidade reprodutiva. E ele instituiu para isso o matrimônio e a família. Preste bem atenção, se a gente for analisar o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, a lua de mel, por exemplo, para o soldado, durava um ano, não é? Com o fim de proporcionar ao casal a possibilidade deles se reproduzirem. Está lá, o Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo de número 5. Está escrito na palavra de Deus: quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga humana. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará sua mulher que tomou. Né? Meu Deus, isso tem na Bíblia, tem na Bíblia. Né? Quando Deus fez macho e fêmea, Deus tinha, irmãos, o propósito de tornar possível a reprodução do gênero humano, visto que dois iguais não se reproduzem, irmãos. Por isso, a prática homossexual é visto na Bíblia como uma abominação, porque é uma prática sexual que foge o propósito divino do sexo, que é a procriação, tá certo? É algo antinatural. Então, o princípio da heterossexualidade estabelecido na criação, ele continua a ser parte integrante do plano de Deus para o casamento. Se a Bíblia Sagrada não muda, então isso aqui também não mudou, tá certo? O sexo também, irmãos, como contemplação e satisfação. Então, além da procriação,
o sexo ele deve atender à necessidade de contemplação e satisfação. A Bíblia ela não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, ou seja, o casamento. Se a prática sexual está sendo feita dentro do casamento, então ela é bíblica. Então, de maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como, por exemplo, é a maneira que Deus deixou, não é? Para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como, por exemplo, a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Não é? Foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual, ou seja, o casamento entre duas pessoas de sexos opostos, não é? Então, convém dizer que o sexo no casamento ele não pode ser visto como um fardo. Não é um fardo, não é, irmãos? Não pode ser e não é um fardo, mas é um espaço no qual um contempla, digamos, se complementa no outro. Também não deve ser visto o sexo como um dever ou obrigação a ser praticado de maneira mecânica e sem amor. Não é, irmãos? O sexo deve ser praticado com amor, de forma que o casal, não é, se sinta satisfeito e realizado com a prática do sexo. Então, o sexo, o ato conjugal, também foi criado por Deus para proporcionar prazer ao casal. A Bíblia diz, Provérbios 5, dos versículos 15 ao 18, bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço, não é? Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de água, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então você observa que o sábio, através o rei Salomão, lá no livro dos Provérbios, ele exorta os cônjuges a desfrutarem do sexo, né? Sem ao menos mencionar os filhos. Então, nesse capítulo, o homem é incentivado a valorizar a união conjugal honesta e santa, exaltando a questão da monogamia, né? A fidelidade e o prazer. Também, irmãos, mesmo reprovando no sentido pastoral, digamos assim, mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos que estão na Bíblia Sagrada, a igreja ela não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Isso aqui é importante frisar na lição. E que, portanto, também por ele é amado. Né? Então, mesmo que tenha sido desbotada, digamos assim, pelo pecado, então nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus. E, como tal, deve ser visto como e respeitado como pessoas. É algo chocante, mas acredite, por eles também Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Então a igreja ela não pode rejeitar o homossexual, não é? Como não se deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. O que a gente recomenda a essas pessoas é que elas se voltem para Deus, com o objetivo, irmãos, de que elas possam alcançar também a salvação. Então, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, como prática, não é, se afasta daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada sobre a correta expressão da sexualidade, então, ensina e ordena o abandono e abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã.
Então, a igreja, no sentido geral, ela crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento, tá certo? Qualquer forma, não é? Qualquer forma de expressão, vou falar como o pastor Zé Carlos. A igreja crê e defende que qualquer forma, qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticado por pessoas do mesmo sexo, não é? E mostrado, conforme mostrado nas escrituras, é pecaminosa. Qualquer expressão sexual fora do casamento ou praticado por pessoa do mesmo sexo é pecaminoso à luz das escrituras sagradas. Por outro lado, né, irmãos, acredita-se que o evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus Cristo como Salvador, que inclui também os homossexuais. Né? Outro dia me perguntaram qual é o melhor material de discipulado para ensinar determinados grupos de pessoas. O melhor material discipulado não é outro, irmão, senão a Bíblia Sagrada. Tá certo? Olha a Bíblia Sagrada, que ainda é a nossa regra de fé e prática. Agora, irmãos, quais são as atitudes que um crente deve realizar para vencer a imoralidade sexual? Aqui para a seguinte pergunta: será que nós, que somos salvos em Cristo Jesus, estamos livres, irmãos, digamos, da prática de desejos sexuais, da prática e de desejos sexuais pervertidos? Preste bem atenção que, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, todo crente tem uma luta diária contra a carne e com todos os seus desejos pervertidos. Gálatas 5,17 diz assim, ó, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Não é por isso a palavra de Deus, irmãos, ela traz recomendações que nós não podemos desprezar, principalmente nós que somos salvos em Cristo Jesus, não é? A primeira recomendação é que nós devemos nos encher da palavra de Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Aqui para aquela pergunta: como está a leitura anual da Bíblia Sagrada? Leitura anual e diária. O crente tem que ler a Bíblia diariamente e tem que colocar no coração o propósito, não é, irmãos, de ler toda a Bíblia durante o ano. É imprescindível a leitura, a meditação e o viver das verdades bíblicas. Não é, irmão? Porque somente com a vida cheia da palavra de Deus é que podemos vencer o pecado. Você lembra daquela passagem onde Maria foi com os irmãos de Jesus vê-lo e mandou avisar para ele, avisa para ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui? Aí ele disse, porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que amam a minha palavra e a põem em prática. Então, a Bíblia Sagrada, você observa o próprio Jesus chamando a atenção para o amor à palavra de Deus. Então, o amor à palavra de Deus não é só ter a Bíblia, que ela não vai entrar por osmose no nosso cérebro. Ela precisa ser lida e ser praticada. Né, irmãos? A Bíblia traz diversas recomendações sobre a importância dela mesma, da leitura dela mesma em nossa vida. Então, é por meio da Bíblia Sagrada que vivemos, não é? É nas páginas da Bíblia Sagrada que encontramos o alimento para a nossa alma. É importante aqui, irmãos, salientar que a palavra de Deus é o manual do crente. Nós não andamos segundo horóscopo, nós não precisamos de um guru, não é, irmãos? Nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo de Deus para nortear os nossos passos de acordo com ela. Então, a Bíblia nos ensina como devemos amar, como nós devemos temer e como nós devemos obedecer a Deus.
como nós devemos também amar o próximo, não é, irmãos? Bem como nos ensina a viver nesse mundo. Então, por isso, nós devemos ler a Bíblia para ser salvo, para ser sábio, me perdoe. Devemos ler a Bíblia para sermos sábios. E devemos crer na Bíblia para sermos salvos e praticarmos a Bíblia para sermos santos. Então, sendo assim, um crente cheio da palavra de Deus estará mais fortalecido para vencer as sutilezas da imoralidade sexual. Além de nos encher da palavra de Deus, irmãos, nós devemos ser vigilantes. Então, várias são as razões para nós sermos vigilantes. Primeira razão é reconhecermos que, como seres humanos, nós somos frágeis. E isso, irmãos, é algo que está muito evidente na palavra de Deus, dita por Jesus Cristo, lá em Mateus 26, 41, quando ele diz: vigiai e orai. Olha só o mandamento de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, fomos perdoados e libertos de nossos pecados. Todavia, irmãos, ainda não estamos livres da presença do pecado em nossa natureza humana. Então, isso somente se dará quando o nosso corpo for glorificado. Aí sim, ficaremos livres do pecado. Por enquanto, nós não somos. Depois que nós formos arrebatados, aí sim, nós estaremos libertos do domínio da nossa natureza pecaminosa. Tá certo? Até lá precisamos viver vigilantes, a fim de não sermos vencidos pelo pecado. Tá certo? Quem quiser ter um discipulado produtivo precisa disciplinar o corpo e não ceder às paixões do corpo. Tá certo, irmãos? Também faz parte do processo de formação de um discípulo de Cristo, não é? Também devemos ter uma vida de oração. A vida de oração se constitui, irmãos, digamos, o elemento essencial para o crente vencer, né? A recomendação bíblica é: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a atividade da oração ela é descrita como invocar a Deus, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar a nossa alma ao Senhor. Então, diversos textos da Bíblia Sagrada, eles incentivam e mandam o crente orar, não é? Fazendo-nos, todos nós, entender que Deus, irmãos, aspira com a comunhão com o homem. Então, somente com a vida de oração é que podemos vencer, por exemplo, as sutilezas das imoralidades sexuais dos dias atuais. Então, preste bem atenção que essa lição ela é muito boa, ela é muito ampla, ela é muito proveitosa a todos nós. Então, aqui nessa lição, quando o superintendente perguntar no final da aula o que nós aprendemos, né, nós aprendemos sobre 3 principais desvios do modelo da sexualidade bíblica. Tá certo? Quais são esses desvios? A fornicação, o adultério e a homossexualidade. Então, essas 3 práticas pecaminosas, elas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nessas últimas décadas que nós vivemos. E, irmãos, pasmem, mas muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Então, vale a pena lembrar, não é, conforme nós discutimos nessa lição, que qualquer prática sexual fora do modelo bíblico, ela traz consequências morais e espirituais. O desejo de Deus é que vivamos o sexo, né? Porque foi criado por Deus. Agora, dentro do padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados, não é? E planificados, ou seja,
nós estamos de consciência limpa. Também, irmãos, tivemos a oportunidade de aprender que a imoralidade sexual é resultante do pecado que afetou toda a humanidade e, como consequência, tornou-se uma distorção do verdadeiro propósito estabelecido por Deus para o sexo. E aí, inevitavelmente, mas eu tenho que falar que para vencer todas as concupiscências da carne, as recomendações bíblicas não mudam. Está escrito na Bíblia Sagrada. Né, irmãos? Quais são elas? Se encher da palavra de Deus, ter uma vida de oração e também de vigilância. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que lição maravilhosa. Que bênção de Deus, não é? Que lição preciosa a todos nós. Útil, não é? Extremamente chamativa, chama a nossa atenção para questões da atualidade e deve ser praticada por todos nós que amamos a palavra do Senhor. Deus abençoe, uma excelente aula a todos os irmãos. Dê mais uma lida na sua lição. Se desejar, pesquise a sua Bíblia, versículos que falem sobre o assunto. Colabore com o seu professor. Professor, motive os alunos a participarem para que todos tenhamos uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Forte abraço. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei com os irmãos comentando a lição de número 4. A paz do Senhor a todos, queridos. Uma excelente aula a todos.